Nos Estados Unidos, se você não tiver plano de saúde, se a sua empresa ou você não tiver plano de saúde, você não é atendido. Isso é uma realidade. E é o que querem fazer. O que acontece? Essas OS. O que está acontecendo com a OS? Eu entrego para a iniciativa privada uma certa quantia para essa empresa administrar, contrato médicos, enfermeiros, muitas vezes novos, recebendo baixos salários, aí, só que não resolve, as filas continuam, muitas vezes reclamam dos novos atendimentos, que os médicos são novos, eles não têm culpa, a medicina, o enfermeiro, o médico, às vezes está virando mão de obra barata, ele tem que trabalhar em 2, 3, 4 hospitais para ter uma vida digna. Então, o discurso privatista tem que ser analisado com muita calma. Não estou dizendo que não tem que ter plano de saúde, mas eu não posso ficar escravo dos planos de saúde. O serviço, eu tenho que ter o direito de ter a opção. Que opção? Ou uso o SUS ou uso o plano de saúde. Agora, eu não vou empobrecer, não vou deteriorar, eu não vou prejudicar a rede pública para favorecer os planos de saúde. Isso que é errado. Então, eu tenho que ter um hospital público de qualidade, mas eu quero ter um plano de saúde, é um direito meu. Isso que eu acho. É um direito meu. Eu tenho que ter o direito da escolha. E não eu piorar o serviço público e forçar as pessoas a ir para o plano de saúde. E aí também nem todo plano de saúde, conforme que você paga por mês, atende adequadamente. Eu não vou falar o nome de um plano, mas tem gente que já falou para mim o seguinte: esse plano ou o SUS é a mesma coisa, mas eu não posso deteriorar, eu não posso prejudicar, eu não posso levar à falência os serviços públicos. Seja de saúde, seja educação, tem que ter qualidade, certo? Agora, quero estudar no colégio particular? Eu estudei no Colégio Santista. Meu pai queria pôr na escola pública. Minha mãe, que era mais católica, queria pôr no Colégio Santista da Ordem dos Irmãos Marista. Minha mãe ganhou a briga, porque naquela época a escola pública era boa, a escola particular também. Mas minha mãe era católica, não, quero os meus filhos... Quase foi padre. Católica, então, eu fui para o Colégio Santista, dos Irmãos Marista, e meu irmão foi para o Colégio Coração de Maria. Infelizmente, os dois não existem mais, né? Os dois saíram daqui de Santos. Que é o lucro também, né? Exato. Para você acrescentar uma coisa. Por isso é importante fazer parte de sindicatos, associações. Democracia não é só votar, pessoal. É errado. Democracia é o dia a dia. Tá certo? É participar do seu sindicato, das associações de bairro, ou grupos culturais, como tem aqui esse espaço. Isso é fundamental. Porque aí você vai discutindo, conversando com várias pessoas, entendendo as ideias, tentando entender ou compreender, ou aceitar, estar aberto às novas ideias, e com isso você refletir. Você sente que mais força para essa militância sua? Você acha que isso ajuda na tua militância? Você não acha que falta um pouco da gente, enquanto militante de sindicato, né? Não é amor essa coisa piega, mas o companheirismo, a participação, não está faltando um pouco disso para as pessoas? Bom, lógico que está faltando, mas isso não só no nosso meio, acho que é geral. Acho que a luta pela sobrevivência está tão grande, é tão difícil sobreviver nesse mundo tão injusto, né? O Brasil é um país tão rico e, na verdade, é um dos países mais desiguais do mundo, né? Nós somos a oitava economia do mundo, mas socialmente falando, nós estamos entre as piores. Porque exatamente essa questão que você falou do imposto, né, dessa tarifa para os super ricos, que é no máximo 140 mil brasileiros, num país que tem quase 210 milhões. Então, pense bem. Tudo bem, vai 210 milhões, vamos cortar, vai para os adultos, 105 milhões. Se você esquecer das crianças, do pré-adolescentes, né, que ainda não trabalham. Vamos pegar os adultos, vai 105 milhões. 140 mil tem uma fortuna assim, incalculável, eles têm 60% da riqueza nacional. E os outros 99% têm que lutar desesperadamente pelos outros 40%. Então, essa taxação é mais do que justa, porque em outros países capitalistas, os super ricos são taxados. Suécia, França, Reino Unido, Noruega, Dinamarca. Por isso que lá, vamos dizer, não é que não tenha desigualdade social, só que a desigualdade é menor. Todo mundo é desigual, todo país. A questão é o grau da desigualdade. Enquanto o nosso grau de desigualdade é muito grande, nos outros países tem desigualdade, mas é menor. E com isso também os conflitos sociais são menores. Com isso a violência urbana é menor. Lógico que não tem crime na Dinamarca? Deve ter. Não tem crime na Suécia? Lógico que deve ter. Tem crime no Canadá? Deve ter. Mas não aqui. E aqui porque tem muito crime? Fruto exatamente da desigualdade. A criminalidade não se combate, logicamente que a polícia é importante. Não vou dizer que não precisa ter polícia,
né? Muito bonito falar polícia, porque ter polícia não precisa. A música é legal. Nós precisamos da segurança pública, nós precisamos de uma política de segurança pública. Mas só a polícia, através da violência, chegar e atirar, não resolve. O que vai resolver é resolver os problemas sociais. Se não resolver o problema da questão da educação, da saúde, da moradia, e moradia não é só ter casa, é saneamento básico, água tratada, esgoto tratado, cultura, sim, não é só fazer conjunto habitacional, não tem espaço para um teatro, não tem espaço para lazer, não tem espaço para creche. Quer dizer, não pode fazer uma moradia só pensando em pôr as pessoas e não ter a infraestrutura para ele. Aí fica vivendo em guetos isolados. Aí os ricos fazem seus guetos. Como eu disse, agora esses empreendimentos que tem tudo, né? Eu não preciso nem ir para um clube agora. Eu sou sócio de um clube. Eu não preciso, lá eu tenho piscina, eu tenho quadra de tênis, eu tenho futebol salão, eu tenho basquete, tem uns agora que já tem até quadra de tênis. E o pessoal lá do Catiaposa, aí ficam isolados, não convivem com mais, num clube, pelo menos se puder ter uma certa realidade, contato com uma realidade que pode ter pessoas de nível diferenciado, se era um clube popular, não estou dizendo um clube elitista, mas no clube popular você podia ter, o cara que trabalhava no porto, o cara que trabalhava na indústria, o cara que trabalhava no comércio, e ver as diferenças das pessoas, mostrar a realidade de cada um. Hoje não, vivemos em guetos, principalmente essa elite. Não conhece e acaba achando que as pessoas ficam distantes, eles não entendem o sofrimento dessas pessoas. Lógico que aí a polícia vem, atira, achar legal. Né? Resolveu o meu problema. Não vai resolver, você só está adiando. Você só está adiando. Se você não resolver a questão da moradia com dignidade, não é só juntar as pessoas, mas ter escola, ter creche, ter transporte de qualidade, nossa sabia como vinha agora estava lotado, né? Se você não tiver teatro, lazer, né? Isso, quer dizer, é sério agora. Árvores, porque tem coisa, não tem árvore, não tem parque. Tem parque. Vê com essa mudança climática que nós estamos tendo. Tem árvore na praia, vai para a zona noroeste, para ver se tem árvore. Né? O calor que está. Então, fazem prédios de 50 andares, depois não chega lá para dentro, não chega o ar. Não chega. As pessoas acham lindo, que bonito. Mas quem vive lá mais para dentro? Quem já vive a 3, 4 quadras da praia com esses prédios gigantes, já não consegue ter a mesma qualidade de vida que tinha antes. Tudo bem, mas quem manda na Baixada Santista são os grandes construtores. Então, quantas pessoas ficam iludidas e não é fácil, porque é o seguinte... Eu preciso comprar meu leite e não vou comprar jornal. Entendeu o que eu quero dizer? Entre o ovo, o pão, uma revista, um livro, o mais importante é o pão. O mais importante é a carne. Se conseguir comprar carne, ou ovo, ou frango, né? Então, como acabo? Porque o livro é importante. Por isso que ele persegue história, sociologia, filosofia, educação artística, porque a arte abre a mente. Faz as pessoas refletirem, entenderem a sua realidade, o funk, ou o samba, que seja, mostrando o seu dia a dia, né? Mostrando a realidade daquele momento histórico. Espero que não vire clássico, porque se é clássico é porque a coisa não mudou, né? Ainda a gente está entendendo, né? A música ainda, né? As transformações não ocorreram que nós gostaríamos, né? É bom escutar uma música, falar, antigamente era assim, uma coisa escuta uma música antiga, e fala, mas ainda estamos assim. Essa música foi escrita há 50 anos atrás e reflete ainda a realidade de hoje. Né? Clássico. Exatamente. Uma coisa foi escrita há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, mas eu ainda enxergo a realidade. Né? Os conflitos ainda existentes, os preconceitos ainda existentes. Né? É isso. Por isso que a educação é importante, por isso que o seu programa, a Voz da Educação é aqui, o Anderson aqui, são importantes. Esse espaço cultural é importante. A questão do negro, a questão do racismo, a questão do preconceito, né? A xenofobia, o machismo, né? Tudo isso. E eu não sou contra as religiões. Se eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da liberdade religiosa. O problema é o discurso. Não, a religião em si são os falsos profetas, os falsos padres e os falsos pastores. Porque também a Igreja Católica tem muita culpa. É fácil falar mal dos evangélicos, mas vamos analisar os erros da Igreja Católica também. A Inquisição, a bênção à escravidão do negro,
né, do povo preto que foi escravizado, né? Era contra a escravidão indígena, mas fechava os olhos frente à escravidão indígena. A Igreja Católica também tem seus erros graves, né? Ela também foi totalmente ditatorial. Pensasse diferente, você ia para a Inquisição, será torturado, será queimado, né? Será enforcado. Antes ia ser torturado, né? Seria ser torturado. E hoje está de uma mentalidade visando-se, falam muito dos xiitas, dos islâmicos, né? Da Shira, de querer seguir o Corão ao pé da letra, mas tem gente que defende um Estado teocrático, que a Bíblia tem que ser a nossa Constituição. Estou dizendo que a Bíblia é importante? Não, eu sou católico. Eu sou cristão. Cristão é todos que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias Salvador. Seja ele católico apostólico romano, seja ele católico apostólico ortodoxo, seja ele copta, seja ele da Igreja Cristã Armênia, ou seja ele evangélicos. Né? Todos que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias Salvador, é cristão. O problema é o pensamento único, a ideologia da dominação. Isso é a minha verdade. E tem pessoas que defendem que o Brasil se transforme numa república teocrática. Falam mal do Irã, mas há pessoas que defendem isso. Não estou dizendo que são todas, mas há uma linha, mesmo entre os católicos, que defende isso. Lembra da TFP? Tradição, Família e Propriedade? Hoje não existe mais, hoje é IPCO. Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Plínio Corrêa de Oliveira foi o fundador da Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, Família e Propriedade, conhecida popularmente como TFP. Houve um racha entre eles, aí criou o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, IPCO, que defende, né, são católicos ultraconservadores, extremamente conservadores, não aceita a questão da mudança climática, isso fala que é coisa de ecocomunista. Esse desmatamento não existe, é coisa de ecocomunista. Essa chuva, é contra a reforma agrária, diz que isso que não vai ser O governo não fala em reforma agrária no sentido de, se for o caso, ele compra e se diz que o cara tem que fazer especulação. Se a terra é produtiva, o governo não vai se mexer, nunca mexeu. Qual a acusação do Lula em mexer em terra produtiva? Se tem um governo que investe, que apoia o agronegócio, é o governo Lula. Eles estão contra por questões ideológicas, mas não contra a política em si, do apoio ao agronegócio. O governo Lula, Dilma, tem que apoiar o agronegócio, porque entendeu a importância do nosso PIB, né? Não vamos negar isso. O diário é caminhar também para uma industrialização, né? Somente indústria de ponta, né? O que me veio na cabeça, Carlos, aí vendo... Eu estou sempre perguntando para o Anderson, porque a ideia é que a gente aprenda com um programa, aprenda com as pessoas que estão aqui. E você, para variar, está dando aquela aula que você é fantástico. As pessoas, por não estarem presentes, né, atuando, e a maioria da população, infelizmente, não atua, ou porque falta de informação, ou porque não tem tempo, ou porque tem que ter 2 empregos ao mesmo tempo, né? Mas isso é importante porque exatamente, quer dizer, o sindicato não discute só a questão da educação. Lógico que é importante discutir. O principal é a educação, a questão da vida salarial do professor, o caso de ânsia do servidor público, que abrange a questão do professor, mas também discute a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão do xenofobismo. Então, quando você participa do sindicato, ele não fica só restrito apenas, né? Ele não fica apenas na questão da educação, apenas na questão profissional, mas fica também aberto, é importante discutir outros assuntos que afetam o dia a dia, como pessoa, como cidadão. Então, de fato, participar é importante. Como você falou, o exemplo da professora Bebel, né, que é deputada estadual e atualmente é a segunda presidenta da PUESP, que começou como empregada doméstica. Como a educação foi importante? Como empregada doméstica, estudou, fez a sua universidade lá, a Metodista de Piracicaba, acho que ela é formada em língua portuguesa, né? Língua portuguesa. E hoje é uma deputada estadual brilhante, atuante, né? Ela consegue visitar... Fui perguntando qual município que ela não foi, porque ela consegue visitar todos os municípios, ela tem propostas para todos os municípios, e ela não ficou apenas limitada à questão da educação, mas ela também abrange outros setores da sociedade. Isso também é importante. É importante, é lógico, ter uma base, mas tem que também ir além disso. A democracia, como eu falei, não é apenas votar, é participar. Lógico que eu quero uma resposta ágil. E tem falsas pessoas, falsas lideranças, que prometem, né, que conseguem resolver tudo de uma hora para outra. Não é. A democracia é uma coisa construída no dia a dia.
é difícil. Eu voto, não é bem isso que eu queria, eu voto de novo para outra pessoa. Não está fácil. As promessas, a dificuldade das pessoas são tão grandes que elas acreditam, muitas vezes, qualquer promessa, mas às vezes elas não têm acesso à informação, não conseguem ler. Primeiro, os jornais estão na mão da grande mídia, então também tem o domínio da ideologia, né? Mas é o que elas têm. Agora, logicamente, se elas começarem a participar, não estou dizendo que o sindicato é perfeito, que os partidos são perfeitos, não é nada disso. Nós somos humanos, nós falhamos, o sindicato também pode falhar. Mas mesmo assim, onde você vai encontrar espaço para ouvir os seus problemas, para tentar resolver, é no sindicato. Então, seja no caso para nós, professores da Restador, APUESP, ou seja no sindicato que for a sua profissão. Porque na hora H, não vai ser o patrão que vai defender você. Vai ser o professor. O patrão é natural, ele quer lucro, ele vai te explorar. Né? O ganho dele, né? A mais-valia dele em cima da sua exploração. Depois, onde você vai procurar seus direitos? É no sindicato. Houve um caso agora, uma professora não recebia desde o início do ano, trabalhando e não recebia desde março. Quem vai tentar resolver essa situação? É o sindicato. Então, apesar de todas as falhas que pode ter, de fato, você indo na nossa subsede, lá da PUESP, do professor, na rua Alexandre Herculano, 169, Gonzaga Santos, será bem atendido. Se quiser que a gente vá na sua escola, liga para a gente. Né? O telefone da nossa subsede é 3221-3096. Fala que nós vamos na sua escola para debater com os professores. Não está fácil. Esse governo tenta dificultar a entrada nossa. Mas, mesmo assim, nós vamos. Conversamos com vocês. Seja RE, representante de escola. O importante é que cada escola tem uma RE. Quanto tem mas não tem mais o dia abonado. A gente faz reuniões aos sábados. Ou então a gente faz reunião manhã, tarde e noite. Porque se no manhã, tarde e noite, o professor vai no horário que é possível. Acho que o pessoal não percebeu muito, não. Assim, eu estou aqui com adesivo. Cuidado também é orgulho, né? A gente está falando da questão de lugar preto e tal, mas a questão da LGBT, quem ia mais, a SPCC, sabe, eu participei do seminário lá do Fernando Scherer, foi assim, um aprendizado. O tema da parada esse ano foi a questão da idade, né, da velhice. Então, a gente sabe que está numa luta de classe. E eu vou falar para você, eu acho que, Anderson, a gente tem que direcionar para realmente chegar nas pessoas que mais precisam, porque às vezes não tem acesso, como a gente viu aqui. Já está convidado para outro programa a vice-diretora do Paulo de Arruda, que ela é uma neuropsicóloga, eu sempre faço confusão, neuropsicóloga. Nós vamos falar a questão da saúde do professor, né? A gente vai disso de uma maneira geral, né, da educação, porque aqui, ó, a gente falou, uma das coisas que falaram, o assédio moral. Então, o próprio sindicato preparou uma cartilha aqui, ó, aonde você pode saber como é que está acontecendo. Uma coisa que acontece também, porque assim, a gente não consegue guardar todas as leis, mas existe o manual do professor. Então, na pior das hipóteses, você como sócio da PUESP, você tem acesso a todo esse tipo de coisa. Nós não podemos falar pelas mulheres, mas nosso sindicato, a grande maioria é de mulheres. Como que a gente pode trabalhar, na sua opinião, né, para que isso aconteça de fato em todos os lugares? Bom, a nossa categoria, acho que 85% a 90% dos profissionais na área da educação são professoras, que vão lutar isso. No caso da POS, são 95 subsedes, espalhados pelo Estado de São Paulo. Exatamente participar dos coletivos, né? Ou quando houver debates a nível da subsede, sobre os sistemas que eu falei, porque a POS não trata apenas da questão da educação, mas também trata das questões ligadas às mulheres, aos pretos, à comunidade LGBTQIA+, a luta no sentido de toda a classe trabalhadora, a questão da democracia, a defesa da democracia. A POS trabalha não só junto aos professores, mas também as demais entidades da sociedade civil. E aí, você lembrou uma hora aí que você falou assim, nós tivemos grandes mulheres, né, participando do nosso sindicato. Margarida aqui, você, o que você pode falar aqui será que das professoras que se aposentaram, que não estão em eleição, qual foi o grande legado que a Margarida deixou, na sua opinião? A professora Margarida de Oliveira, primeiro, eu acho que o mais importante que a Margarida tem é a questão da organização, da garra dela. Ela é fantástica, maravilhosa, no sentido de
ir até o final da nossa luta, ter um sentido de organização para que chegue até aos professores a nossa mensagem. Aí, tá vendo? Bom, nisso, eu não sei, eu estava preparado para iniciar o programa. Eu não estou com vontade de terminar. Como é que faz, né? Tem que terminar, né? Tem que terminar. Tem que terminar. Bom, eu vou terminar sem falar que estamos terminando. É um até logo. Se você gostou, concordou, nós vamos precisar do seu apoio. O espaço aqui, o Quilombo Artístico, é um espaço a mais de resistência, mas também uma provocação e uma orientação. Porque ele está fazendo um movimento Fé e Paz. Fé é você acreditar que pode fazer as mudanças. Para ter liberdade, tem que ter conhecimento. Para o que você falou, você até foi muito claro, você não está falando que certo ou está errado, mas que as pessoas pesquisem, leiam, estudem, né? E paz é evitar os conflitos. Então, esse é o movimento Fé e Paz, na Voz da Educação, no nosso canal que Não É Você. Você vai poder acompanhar isso aqui. Nós estamos fazendo aqui um ao vivo, aí, como se fosse make-off, alguma coisa toda, né? Não sei como é que ficou ali, não estava vendo aqui, mas estudo, mas assim, vai ser passado. Nós vamos conseguir fazer isso no YouTube editado, é isso? Né? O trabalho aí do nosso diretor Anderson, quero agradecê-lo. Mas o mais importante aqui é o seguinte: teremos outras e você tem que participar com a gente. Se você gostou, dê tua ideia. Os avisos vão ficar ali. Né? Eu quero agradecer e vou pedir apoio para os empresários que são amigos da gente, as pessoas que puderem contribuir. Vai ter uma chave Pix aí que você vai colocar, não é isso, Anderson? Tá? Quer terminar com o quê, Carlos? O que você quer deixar de recado aí no final? Eu só quero agradecer ao professor Manuel, querido Maneco, pelo convite. Agradecer ao Anderson, né? Pela sua paciência. Né? E é isso. E hoje encerramos, mas uma segunda oportunidade seria uma honra de novo. Isso aqui. Isso aqui gerou 2 programas no mínimo aqui, pelo menos 2 programas. Lembrando um pouco, acho que Paulo Freire, quando ele fala que a educação muda as pessoas mudam o mundo. Não sou o dono da verdade, a proposta desse programa é que a gente ensine aprendendo e aprenda ensinando, né? Os nossos convidados vão estar fazendo isso aí. E aí, só posso falar para vocês. Obrigado!